Salve, rapaziada, Jefferson Lopes aqui falando mais uma vez sobre um pouquinho da minha realidade aqui na Suíça, sobre imigração. E hoje aconteceu assim, né? Eu gosto de trazer os bastidores do que acontece no dia a dia. Esses bastidores faz você mudar sua percepção, tanto para positivo quanto para negativo, e também faz a gente ter algumas reflexões do que a gente pode aprender ou não, né? E hoje o que aconteceu foi o seguinte: o meu chefe, obviamente, tem muito mais experiência que eu, tá aqui na Suíça já há 23 anos, e a forma de você pensar, de você ser proativa, obviamente é muito maior de quem chegou agora, né? Mas assim, a situação que houve foi, a gente tinha que fazer um serviço. Ele pediu para eu voltar e ajeitar as coisas, né? Eu ajeitei o que eu sabia. Quando ele voltou, ele perguntou, cara, por que você não continua ajeitando? Você já me viu fazendo as coisas e tal. Eu falei pra ele, quanto custa essa máquina aqui? Ele, 50 conto. Eu falei, cara, eu não vou mexer numa máquina sozinho de 50 conto, mano. Você tem noção do... Pô, não tem seguro que cubra isso aqui não, parceiro. Entendeu? Eu vou ter que fazer muito Uber Eats se eu faço uma cagada aqui. Ele, cara, mas tem seguro, tem não sei o que. Só que esse tempo que você poderia estar sendo proativo, a gente diminui a produção. E de fato é verdade, né? Aí eu falei com ele, mas até que ponto a gente diminui a produção? Porque assim, se eu conseguisse fazer tudo, obviamente ele não precisaria estar lá, né? Eu não tenho essa experiência. Ele, cara, mas você tem que fazer o que você sabe. Se você sabe fazer até aqui, ao menos seja curioso para você poder dar o seu melhor. Aí eu falei, posso dar uma opinião aqui? Ele pode. Eu falei, eu trabalhava numa empresa na Holanda que eu era braço direito da team leader. E quando a team leader estava fora, ou tirava férias, estava doente, eu ficava como team leader. E lá, todo mundo pensava em parar a produção. Por exemplo, teve um rapaz lá que estava com a parafusadeira parou de funcionar. Eu fui tirar o meu break, por quê? Eu tiro o meu break depois dos funcionários. Eu boto eles nas posições e tiro 10, 15 minutos rapidinho para voltar, enquanto eles estão produzindo. Porque se eu tirar junto com eles, eles enrolavam muito para voltar. Então eu ficava igual uma criança batendo. Quando eles me viam trabalhando e eles lá, eles se apressavam, né? Dava certo. Nessa empresa dava certo isso. Tinha empresa que só na base do... Por isso que chinês usa chicote, parceiro. Entendeu? Eu não sou adepto, mas estou estudando me tornar adepto disso, né? Voltando ao raciocínio. Aí o que acontece? Ele me esperou 20 minutos, mais ou menos. Eu tive uma reunião. Eu falei, cara, a parafusadeira parou de funcionar? Ele, sim. Eu falei, por que ele? Simplesmente parou. Eu só troquei a bateria e voltou a funcionar. Eu falei, cara, você perdeu aí 20 minutos de produção. Ele, eu não sabia que podia trocar a bateria. Aí eu expliquei isso pro meu chefe. Há uma grande diferença entre você saber serviço e você se auto-sabotar para você não trabalhar, você procurar problema para você trabalhar. E eu falo para ele, cara, eu tive medo de mexer na máquina assim, na casa do cliente, podendo fazer uma cagada absurda, entendeu? Aí meu chefe falou o seguinte: tem certos momentos em que você tem que ter coragem. Não é a coragem de você chegar e sair fazendo, mas você pode fazer e antes de trabalhar você fala, cara, tá certo, confere. Porque se tiver certo e conferir, a gente já começa a trabalhar. Então a gente ganha mais ou menos 40 minutos, porque você trabalhou 20, né? Aliás, a gente ganha 20 minutos, porque você trabalhou 20 e a gente começa a trabalhar. Como você não trabalhou 20 e a gente tem que trabalhar 20 minutos para poder preparar a máquina, a gente perdeu 40 minutos. 40 minutos de uma hora que ele paga para mim e que não teve retorno. Isso mexeu muito comigo, porque a proatividade, ela tem que ser feita independente da função que você esteja. Mas qual é o limite disso? Até que ponto vale a pena você ser corajoso? Até que ponto vale a pena você chegar aqui e mostrar serviço? Porque eu conheço muitas pessoas que chegam aqui, com todo respeito, pegam o primeiro trabalho que vem. Tem um trabalho até hoje aqui no aeroporto que é separador de mala. A mala vem, você bota Londres, Rio de Janeiro, Barcelona e vai, entendeu? De acordo com o avião. E a vaga tá aberta até lá. Tá aberta até hoje. Só que ali você não vai evoluir. E ali não tem como você ser proativo. Você vira literalmente uma máquina humana trabalhando para a produção, que envolve sérios riscos, né? E o risco que eu falo é risco alto. Imagine se eu passo uma tinta na parede do cliente, mano. Uma casa de 2 milhões, 1,5 milhão. Meu irmão, acho que, porra, nem o Uber Eats dá certo, parceiro. Entendeu? Tem que vender o carro, vender a Paula, vender a cachorra, vender a roupa. A minha roupa já é toda esculachada, mas... né, vender em franco, abrir um OnlyFans, tirar foto do sovaco, fazer alguma coisa, parceiro. E expliquei isso pra ele. E eu gostei que ele me encorajou a fazer isso, mas me encorajou com limite. E nem todo mundo faz isso hoje em dia. Por exemplo, ele estava me explicando que com 3 meses de temporeiro,
Ele teve um rapaz que mostrou um bom serviço, ele investiu 5 mil francos no documento do rapaz, pro rapaz depois pedir para ir embora. Ele, cara, os 5 mil. Por isso que hoje eu só trabalho com gente com documento. E é por isso que hoje também a Suíça dificulta cada vez mais dar documentos para os outros que já não estejam aqui. Porque você vai investir em alguém que não vai te dar resultado. Ele, cara, eu gastei 5 mil, passou 3 meses. Falei pro cara que o cara ia ganhar 5 mil líquido, que o cara era bom, tinha experiência. O cara falou, não, cansei. Ele conseguiu o documento, né? Conseguiu o documento, agora eu vou abrir minha própria empresa. Vai disputar o mesmo cliente. Entendeu? Então, assim, aqui vai uma reflexão do que aconteceu hoje. Eu acho importante passar isso, porque por mais que você venha pra cá e queira dar o seu melhor, quando você der o seu melhor, você tem que saber qual é o seu limite. Você tem que ter o bom senso de, avaliar a situação. Por exemplo, eu olhei a máquina de 50 mil, cara, não vou meter a mão. E expliquei de forma explícita o porquê que eu não fiz isso. Ele me encorajou a fazer, mas não trabalhar. Prepare, não fique parado. Não mexa no celular. E nem isso eu fiz. Agora pegar esse tipo de experiência que eu passei. Gosto de vir aqui e relatar. Agora eu vou pro meu curso de alemão. E assim, quando a gente vem pra cá, a gente procura dar o nosso melhor. Então, procure também você se cercar de pessoas que estão dando o melhor dela e que estão sendo motivadas a fazerem isso. Porque você vai encontrar pessoas aqui de tudo quanto é tipo de jeito. E os piores jeitos é aquele que não sai do lugar. Entendeu? É uma pessoa que não se coça, que, cara, tem gente que está aqui há 10 anos e não fala alemão. Muito mal inglês. Entendeu? O comodismo chega aqui. Só que esse comodismo, uma hora cansa e uma hora a vida vai cobrar. Não quero passar por isso. A minha ideia aqui é sempre estar evoluindo. Eu até botei hoje nos comentários, o pessoal fica comentando, eu fico tentando responder. Foi até isso que eu estava fazendo no banheiro. Eu tento sempre aprender com alguém que chega com informações. Por exemplo, eu falei que eu quero me mudar. Aí o rapaz comentou, olha, vê para onde é que você vai, vê primeiro os impostos, vê primeiro o seguro-saúde e vê a locomoção. Aí eu falei, a locomoção não tem porque eu não gasto combustível. Ele, beleza, mas vê os impostos. Quer ver se você vai trocar 6 por meia dúzia e aqui você está mais perto do trabalho. Então tente sempre aprender com quem tem algo a ensinar vocês, independente do que for. Independente do que for. A mensagem é essa de hoje, rapaziada. Espero que vocês curtem, compartilhem. Quem gostou da mensagem, por favor, curte. Compartilha com quem está passando na Europa, com quem quer dar o seu melhor, independente do tipo de emprego, se é subemprego, se é melhor emprego, se é efetivo, se não é. Dá o seu melhor. Estou aqui há 5 meses, nunca faltei, nunca cheguei atrasado. Meu chefe, no primeiro emprego dele, ficou 5 anos. Nunca faltou, nunca chegou atrasado. A gente está se dando super bem. E é muito bom você pegar a experiência com alguém que está aqui há 23 anos, porque ele está fazendo economizar a coisa mais preciosa do mundo. Tempo. Eu não tenho mais tempo a perder. E muitas pessoas que estão vindo para cá não podem se dar ao luxo de perder tempo. Se dar ao luxo de você fazer uma escolha errada. Não pode, nem deve. Então a ideia dos meus vídeos é essa. Passar o meu dia a dia com clareza, com transparência. Beleza? Um beijão, rapaziada.